Olá, bem-vindo, bem-vinda! Já está no ar o Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário dentro e fora da porteira, né, Flá? Exatamente, Pedro. E hoje a gente recebe aqui no estúdio a Samanta Pineda, que é advogada especialista em direito ambiental. Samanta, seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso Terra Viva Entrevista, viu? Bem-vinda. Um grande prazer. Estou me sentindo em casa, Flávia. Obrigada, Pedro. Um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua participação aqui hoje e eu começo te perguntando, né? Falando aí sobre os incêndios florestais no interior de São Paulo que estão castigando aí vários setores do agronegócio, né, Samanta? Qual que é o impacto disso no curto e longo prazo, né? Os eventos climáticos realmente vieram para ficar? Não tenho dúvida de que vieram para ficar. O Brasil precisa trabalhar em medidas de adaptação. Todo mundo está falando, né, em o que vamos fazer para reduzir emissões de gases de efeito estufa. Estamos indo para a COP30, que vai acontecer aqui no Brasil. Tem agora a 29 lá no Azerbaijão, mas tem a COP30 aqui no Brasil. E a gente precisa falar mais seriamente a respeito de adaptação. Primeiro, com relação a cobrar dos países maiores emissores de gás de efeito estufa providências. Esses países que trabalham com energia fóssil, queimando petróleo, gás e carvão, que são os grandes responsáveis pelas mudanças climáticas. Mas também a gente precisa olhar para as fases cíclicas que o país passa e que o planeta passa. Nós já tivemos secas muito severas, nós já tivemos enchentes muito grandes, né, na década de 40, uma parecida lá no Rio Grande do Sul. Só que o agro não precisa olhar para culpados, nem para se isso é definitivo ou não. O agro precisa cuidar da sua porteira para dentro, cuidar da produção e cuidar dessa imprevisibilidade do tempo, porque previsão do tempo já não funciona mais. Então, a gente tem que ter medidas de resiliência, nós temos que ter tanques construídos nas propriedades, para períodos de seca temos onde buscar para irrigação, para períodos de fogo ter onde buscar água para combater esse fogo, termos medidas de manter aceros, de manter a biomassa baixa, né? Agirmos diferentes para que a gente se previna de tanto fogo como tem acontecido. Inclusive, né, hoje a Samanta vindo para São Paulo, ela colocou até um story no Instagram, ela fazendo um voo de Brasília até aqui a capital, e ela colocou essa fumaça acompanhando ela lá do Distrito Federal até aqui a capital paulista, né? Ou seja, é uma extensa cortina de fumaça e nós temos como também ajudar isso. E o agro, ele não é um protagonista nessa história como vilão, como muitos estão colocando. Muito pelo contrário. Ele entra aí como uma solução. Solução até mesmo em diversos biomas. São soluções, como você disse há pouco. Falta ainda não só políticas públicas, mas uma efetiva forma, não digo nem na comunicação, mas do governo, incentivar esse produtor, essa associação, esse sindicato rural, para implementar, de fato, aquilo que está previsto não só em lei, mas aquilo que o produtor já faz há muito tempo, que é, inclusive, conservar o meio ambiente? Falta liderança, Pedro. Todo mundo sabe o que tem que fazer. O problema é que não existe uma política que organize isso. Nós precisamos de liderança. A gente precisa que alguém, seja o Ministério da Agricultura, seja o Ministério do Desenvolvimento Agrário, seja o Ministério da Integração, alguém lidere um plano, uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas que envolva o agro como aliado. O agro, nós temos aí mais de 7 milhões de cadastros ambientais feitos. Vamos colocar que existem algumas sobreposições, vamos baixar aí para 6 milhões de propriedades rurais. Olha que capilaridade para combater incêndio, para prevenir secas, para fazer com que o meio ambiente seja mais cuidado. E a gente sabe que o produtor é aliado nisso. Eu me estranha bastante quando falam que o produtor é culpado, né? O agro, tem muito aí na rede social que o agro é o culpado desses incêndios. E aí eu queria fazer 2 observações específicas com relação a isso. Primeiro que em todas as profissões existe aquela porcentagem de fora da lei. Nos advogados, nos médicos, nos jornalistas e nos agricultores, nos agropecuaristas. Só que você não condena a profissão, você não condena o setor por causa dessa meia dúzia de mal-intencionados. Então, falta punição exemplar aos que de fato fazem errado. O agro quer que o governo puna
quem faz errado, para que o agro não pague essa conta sozinho. E aí a gente precisa de estratégia. Então, falta política pública para fazer essa organização dessas tomadas de iniciativa, né, pelo agronegócio, até para fazer chegar esse recurso, porque para um pequeno produtor construir uma represa, fazer uma manutenção, às vezes, que o DENIT não faz na beira da estrada e que a propriedade está ali junto na beira da estrada, uma bituca de cigarro jogada do asfalto, pega fogo na propriedade do sujeito porque o DENIT não fez a parte dele. Porque na linha de transmissão, a concessionária de energia não fez a parte dela. Então, a gente precisa de liderança. Até porque, né, se eu for pensar bem, nós estamos passando por uma fase em que situações que são tomadas, né, são aí aplicadas, causam medidas até às vezes impopulares. Mas nada é mais impopular do que uma inflação alta. Então, a inflação vai chegar na medida que essa conta ela for somatizada, porque vai faltar alimento. Né, a produção, nós estamos acompanhando a canaviais, mas tivemos café, laranja, tivemos gado também, pastagem que foi afetada, diversas culturas. Isso vai trazer um problema também. Então, essa falta dessa estratégia, né, um momento como esse, mostra também que nós estamos ainda naquela parte reativa, de não ter um plano de contingenciamento numa situação como essa em um país que é agro. Não tem plano e, assustadoramente, tem reação que multa. A gente falou aqui do estado de São Paulo. Primeiro, vamos deixar claro que o Brasil inteiro pegou fogo, né? De São Paulo, do Paraná ali, do norte do Paraná para cima, todos os estados tiveram focos de incêndio. Inclusive, ali em Brasília, na Floresta Nacional de Brasília, o fogo era subterrâneo. O fogo vinha por baixo da terra, a água não apagava. Pantanal sofreu absurdamente com isso, inclusive. Com esse tipo de fogo subterrâneo. Quer dizer, está acontecendo alguma coisa que vai além. E o governo consegue fazer o quê? Culpar um setor. Então, aqui no estado de São Paulo, eu tenho clientes que receberam, uma usina, que recebeu mais de 90 autos de infração por conta de fogo. Espera, tinha 170 focos de incêndio nessa área. Será que o produtor colocou fogo em 170 locais onde ele iria colher cana mecanizada? Não faz sentido. A gente teve o absurdo de uma pesquisadora, não sei nem se chama de pesquisadora, do INPE, indo falar que o agro estava fazendo isso para abrir áreas. Ai, que absurdo. Quem abre área ilegalmente não vende o seu produto. Exato. Além de ter processo crime, além de ter auto de infração, quer dizer, é um monte de desinformação, falta de política pública, falta de coordenação, desinformação e uma reação que não faz sentido, porque multar o produtor não é a saída, né? E incrível Exato. ter reconhecimento facial via satélite, né? É engraçado, né? Via satélite você conhece, inclusive... Quem é que fez? Quem é que fez. Então, a gente precisa realmente incrível. de um pouco mais de vontade, política pública eficiente. Exatamente. Também a necessidade de uma educação ambiental desde cedo, né? Para a sociedade entender a importância da preservação da natureza. Flávia, você foi num ponto que eu sempre toco, e eu gosto de citar bastante aqui o movimento e a Associação de Olho no Material Escolar, porque, infelizmente, nós temos no Brasil E olha, Paulo Freire falou isso, a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. E me parece que faz sentido quando você tem adultos que não têm discernimento para votar, para decidir sobre a sua cidadania, que aceita que a minoria seja colocada à frente da maioria. Enfim, uma inversão de valores absurda. E isso acaba caindo no agro porque a Associação de Olho no Material Escolar chegou à conclusão de que 60% das menções ao agro tidas nos materiais escolares eram negativas e inverídicas, não tinham base científica. Então, os adultos cresceram, esse pessoal que mora na cidade, 85% da população, com antipatia ao agro sem saber por quê, mas foram mensagens subliminares o tempo todo. Então, a gente precisa rever nossa educação, principalmente a educação básica, formar cidadãos que cuidem do meio ambiente, que valorizem o agronegócio, que saibam discernir entre as informações, então não adianta brigar contra fake news se o próprio cidadão não tem discernimento para saber o que é real e o que não é, né? Com certeza. Exatamente, até porque, né, a gente entra naquela máxima, né, que o Dr. Roberto Rodrigues trouxe uma vez, falando sobre a mentira e a verdade têm têm o mesmo peso numa situação em que nós estamos passando, né? É muita informação, mas as pessoas não têm noção de como essa informação chega dentro do setor agropecuário, direto. Eu e a Flávia, a gente conversa aqui na redação, né, falando sobre, olha a informação que chegou, vamos apurar, vamos ver. E notícia que já está correndo e que as pessoas vão ver como isso é prejudicial a um setor.
também a própria vida dela, a própria segurança dela. Então, a notícia, a informação, né? Engraçado, né? A gente falar do óbvio. Como é que você vai falar uma mentira? Como é que você pode propagar isso não sabendo o peso que ela tem? A mesma coisa, você usar um peso que você tem técnico, científico, para você trazer uma inverdade ou para você criar uma narrativa que seja, no mínimo, dúbia. Isso é um problema muito grave, que aquilo que você também, né, Samantha, ao longo da sua carreira, você também presenciou isso, né? Muito. Desde o Código Florestal até hoje, lutando contra isso, porque está tudo envolvido nesse ponto. Narrativas que são inversas, que são, na verdade, mentirosas. E essas narrativas, Pedro, você sabe bem, porque Pedro tem o TCC dele foi a respeito desse tema. Você participou e contribuiu bastante. Obrigado, em público agora, ao vivo. Obrigada, mas é excelente trabalho. O problema são, de novo, essa falta de possibilidade de discernimento, porque a gente sempre tem nas narrativas falsas um mal intencionado com relação àquela notícia e um monte de inocentes úteis. Nossa, adorei. Quando é isso, porque quando um influencer, um artista coloca alguma coisa tendo uma má intenção, porque está patrocinado por um lado ao contrário, ou porque tem algum interesse pessoal, ele joga na rede social dele alguma coisa que parece tão verdade que aqueles outros inocentes úteis que não têm o discernimento para saber o que é verdade e o que é mentira, reproduzem porque aquela pessoa é uma influencer, porque é uma cantora, um cantor, porque é um artista. E aí a gente vai de novo, né? Cadê a responsabilidade de quem tem grande número de seguidores perante a sociedade? Então, esse processo está se retroalimentando e é muito nocivo para a nossa sociedade, infelizmente. O agro paga muito, porque a desinformação sobre o agro é muito grande, né? Exatamente. Sem dúvidas. E esses jovens, assim, né, Flávia, trazendo essa desinformação. Exatamente. Samantha, agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo aí mais destaques com a especialista em Direito Ambiental, Samantha Pineda. Fique aí, a gente te espera. Já estamos de volta com Terra Viva Entrevista. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio Samantha Pineda, brilhante advogada, especialista em direito ambiental, que além de extremamente carismática, tem uma competência incrível e fala sobre o agronegócio junto com o meio ambiente. Até porque são pautas semelhantes, né, Flávia? Exatamente. E a gente segue então falando com ela, porque é o seguinte, no último bloco a gente falou muito sobre controle de biomassa e eu gosto de levar para um passado recente essa história, né? Tivemos a ministra Tereza Cristina que um dia usou um termo do boi bombeiro, né? Lá no Pantanal. Pantanal, bioma que foi fortemente atingido, a pior, né? O incêndio que teve na história do bioma já registrado foi agora, né? Ainda tem focos sendo combatidos, perdão. Nesse sentido, como é que a gente pode olhar no controle? Porque o produtor, ele não pode, por exemplo, controlar a vegetação que tem ali, né? Que tem uma vegetação que é extremamente inflamável, podemos dizer assim, de alta combustão. Como é que fica? Como é que fazer lei sem entender a realidade do campo? É possível? É o que tem sido feito e não está dando certo. A ministra, quando falou que o boi é o bombeiro do Pantanal, ela foi realmente muito criticada por pessoas que nunca pisaram no Pantanal. E quando a gente vai ao Pantanal, né, a gente que trabalha com meio ambiente sabe que existe um pasto que, na época das chuvas, ele alaga e fica completamente submerso, e que quando essas águas baixam, esse pasto vem verdinho, bonitinho, ali que o boi gosta de pastar. Mas existe para fora um pasto também nativo, que não é atingido por essas águas. E esse pasto ele é mais duro. O boi não gosta, porque ele gosta do pasto molinho, quando vai embora a água e vem o pasto novinho, que é uma mudinha. Enfim, aquele pasto que fica para fora, se ele está em grande parte de uma fazenda, por exemplo, ele acaba, no período de seca, ficando uma massa alta, porque o boi não gostou de comer aquilo, ele foi comer o mimosinho lá, que tinha sido alagado, e seca no sentido, inclusive, de ser assim, marrom, inflamável. E o que fazia o produtor rural?
Ele restringia o acesso ao mimoso para esse boi, soltava mais animais nesse pasto, embora ainda numa pecuária extensiva, né? Não há substituição de pasto, ou ele substituía pasto por algum pasto semelhante. Ali era um medícola, alguma coisa que fosse compatível com o bioma. Pois isso foi muito desestimulado. Não pode ter boi no Pantanal, porque o Pantanal é um bioma que é exclusivo do Brasil, porque é um bioma único e tem muita fauna, e o boi não pode. E começaram a dificultar a vida do pecuarista pantaneiro. E esse pecuarista pantaneiro, ele é tão nativo quanto o boi naquela região. E esse boi, sim, era o bombeiro do Pantanal, porque ele mantinha essa biomassa baixa. Quando vinha o fogo, que muitas vezes é espontâneo, e sim, existe fogo espontâneo, não na proporção que a gente está vendo, mas existe fogo espontâneo no Cerrado e no Pantanal também. Quando esse fogo vinha, não tinha tanta biomassa para queimar, porque o boi tinha pastado. Uma vez que você desestimula essa agricultura, essa pecuária, e esse boi passa ou a ter numa pecuária intensiva, porque nós aumentamos o número de cabeças de boi no Pantanal, mas nós diminuímos a área onde esse boi pasta. Isso é bom? Não, não no Pantanal, porque esse controle de biomassa não pode ser feito. Outra coisa é o uso de queima controlada. A queima controlada na época certa é preventiva de incêndios. Meu Deus, não pode colocar fogo. Depende. Eu tenho outra forma de fazer aquilo com baixo custo, em grandes extensões. Eu tenho uma alternativa? Não. Então, se eu não tenho alternativa, a melhor alternativa é que eu faça essa queima controlada para que haja o controle desses incêndios. E essa desinformação, Pedro, está custando muito caro. Exatamente. E tem uma questão importante, né, Flá, que a gente estava até conversando antes da gravação, que é sobre indícios desses incêndios serem criminosos, né, Flá? Exatamente. Gente, tem tanta teoria, Flávia. É muita, né? Tem teoria do PCC. E aqui eu não vou me economizar, porque eu falei que estou no Terra Viva, estou em casa. Tem favor. teoria do PCC. A gente sabe que o crime organizado no Brasil realmente tem encontrado um campo fértil por uma questão de falha de fiscalização, de falha de sistema prisional, de problemas do judiciário, de problemas de segurança pública, enfim. Então, as milícias estão acontecendo e o crime organizado está cada vez mais forte. A gente tem isso, começou no Rio de Janeiro muito fortemente, mas isso está em todos os lugares. E aqui em São Paulo existe aí uma conversa de que o PCC tem vários postos de combustíveis e está comprando usinas para produzir etanol. E aí uma das teorias é que seria o PCC que estaria colocando fogo nessas áreas para baratear as áreas para comprar. Teoria. Outra teoria é de que o MST estaria colocando fogo porque não houve a política de reforma agrária prometida pelo governo e o MST tinha dito ao presidente Lula que se não houvesse reforma agrária, eles iam colocar fogo no país. Teoria também. Existe uma outra muito curiosa. Nós temos aí um projeto muito grande da rodovia bioceânica, que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico e passa por vários estados. Quando a gente olha o mapa do fogo, é muito coincidente os maiores indícios, os maiores focos serem exatamente onde passaria essa ferrovia bioceânica. Então, há uma teoria de que os chineses estariam incentivando esses focos para abrir as áreas, para de fato conseguir fazer essa bioceânica acontecer. Então, assim, teorias tem muitas. E a gente não pode arrumar um culpado. O que a gente percebe é que, sim, esses incêndios são criminosos. Por quê? Porque eles surgiram muitos focos praticamente ao mesmo tempo. No mesmo dia, no mesmo período. No período da tarde do dia 5 de agosto, tiveram lá mais de 300 focos. Aí, no dia 7 de agosto, no período da manhã, tiveram 1000 focos. Obviamente que isso é provocado, isso tem alguma orquestração por trás. É muito estranho. E como que a legislação brasileira aborda todas essas questões, inclusive essas teorias? Com relação às teorias, a gente precisa avançar muito, porque sistemas investigativos, inquéritos no Brasil, eles precisam ser provocados. E aí eu pergunto aqui para vocês, para quem nos assiste, quem vai provocar um inquérito contra o PCC? Eu é que não sou. Ponto 1. Ponto 2 é em relação ao crime de incêndio, né? Porque provocar incêndio está tanto no Código Penal quanto na Lei de Crimes Ambientais. É um tipo penal previsto. E esse provocar incêndio, ele tem uma pena prevista lá de X anos de reclusão, enfim. Há, inclusive, um projeto no Congresso Nacional para aumentar essa pena.
E tem, na lei de crimes ambientais, a pena agora ela foi aumentada. Saiu um decreto esta semana, publicado, que é o decreto 6514, que regulamenta a lei de crimes ambientais, que aumentou a pena, que fez com que vários fatores tenham que ser vistos para que seja imputada a culpa desse incêndio a alguém. Agora, cá entre nós, vamos ser sinceros. Eu quero incendiar uma área. Cara, eu vou pegar um morador de rua, viciado, que não sabe bem o que está fazendo, vou dar trezentão para ele, uma caixa de fósforo e um potinho, um vidrinho de gasolina, e ele vai tocar fogo e vai embora. Então, não adianta haver uma política punitiva que vai punir quem é fácil punir, quem está ali com o endereço e CPF, que é o produtor rural, que tem um lugar para dizer, olha, nós já aplicamos X em multas. Não é isso que o Estado precisa fazer. Se o Estado quiser resolver, o Estado precisa ter um plano de contingência e trazer o produtor rural para o seu lado, para que ele tenha incentivo, inclusive, de colocar câmeras no perímetro da propriedade, porque aí, se alguém for colocar fogo, vai ser filmado, para que ele possa se socorrer do Estado, para que ele não possa ser acusado pelo Estado, né? Exatamente, até porque cai naquilo que nós estávamos falando há pouco, né? A fiscalização. O doutor Roberto Rodrigues, ele fala até hoje muito isso, né? A segunda vez que eu trago ele aqui no programa. Você pode trazer ele sempre, ele é o mestre de todos nós. Ele é atemporal, né? Ele não tem atemporal. ele, Alisson Paulinelli, são pessoas que, de fato, estão no agro para sempre. Transformaram, né? De fato. E isso mostra o que é o seguinte, nós temos um teto de vidro muito grande ainda, porque nós não temos uma palavra-chave que é a fiscalização. Né? Ainda a gente peca muito nisso, né, Samantha? E entrando nesse ponto, como é que a gente fica no cenário internacional, no momento em que nós reafirmamos um posicionamento de segurança alimentar e energética, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente vai tomar conta desses pontos principais do mundo, né? Se a gente olhar o cinturão tropical, o Brasil como um protagonista, nós estamos falhando ainda nessas questões. Como é que o mundo está enxergando isso? Nós estamos numa COP agora, numa das regiões que está sofrendo com uma seca severa. É uma situação complicada, né? Vai aquém de um jogo de cintura de governo, de uma imagem. Isso mostra, inclusive, uma fragilidade de um plano de Estado. Não existe. Vou começar com um detalhe. Desde 1500, teoricamente, fomos descobertos, não vou entrar nessa questão, mas não. 1500 começou a história do Brasil, entre aspas. De lá para cá, nós nunca tivemos um plano estratégico de uso do território brasileiro. Nós temos 60 milhões de hectares, gente, isso dá muitos países da Europa, que não são atribuídos, que não são área indígena, nem unidade de conservação, nem área para produção, nem para mineração, nem para coisa alguma. E aí fica muito fácil para o crime. Quem quiser fazer tráfico de madeira, tráfico de animal, quem quiser fazer coisa errada, tem um campo muito fértil. Além de não termos esse planejamento estratégico de uso do território, não temos os órgãos fortes. Nós tivemos 7 meses de greve do IBAMA antes dos incêndios, que queriam melhores salários, melhores condições, melhores equipamentos. Aquele pessoal que está lá no IBAMA, eles não têm... Às vezes, eles têm 2 funcionários para cuidar de um parque de milhares de hectares e não tem uma caminhonete. Não consegue... Se tem a caminhonete, não tem o combustível. Então, ou o país fala sério ou não fala. Tanto que nós estamos em setembro. Setembro do ano passado é uma tradição que o Brasil abre a Conferência Mundial da ONU, né? Lá em Nova York, todos os anos tem em setembro essa Conferência Mundial. Quando o Lula falou no ano passado lá, o discurso foi muito ambiental e foi lindo. Vamos organizar, vamos fazer, vamos proteger, vamos fazer pagamento por serviço ambiental, a gente é protagonista na geração de energia limpa, etc. Esse ano, ele foi falar de guerra da Ucrânia, ele foi falar de paz mundial, porque ele não pode mais falar de cuidar do meio ambiente, porque eles não fizeram o que tinham que fazer. E eu não estou falando mal deste governo. O governo passado também não fez, porque a gente não tem um plano estratégico que seria plano de Estado. Nós não temos órgãos ambientais fortes há muito tempo. Nós não temos planos de contingência, de adaptação para fazer uma reserva de água, um tanque. Nós levamos, às vezes, 5 anos num licenciamento ambiental e nós não temos uma lei de licenciamento ambiental. Então, o Brasil está devendo muito, falta planejamento, falta estratégia, falta pessoal, falta tudo. E a gente precisa começar pelas políticas públicas.
Com certeza. Perfeito. Samanta, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no nosso Terra Viva Entrevista. Volte sempre, seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso Terra Viva, acrescentando aí o nosso público com essas informações sobre o nosso meio ambiente, né, Pedro? Exatamente. Você é de casa, a gente tem um carinho muito grande, né, por você como pessoa e uma admiração também pela profissional incrível, plural e tão forte que é dentro do setor, saber que tem pessoas que trabalham nessa força de vontade que você tem. Então, para a gente é uma alegria e uma honra muito grande. Obrigado. Volte sempre e deixe também seus contatos. Claro, não, eu agradeço demais a vocês e digo assim, Pedro, eu aprendo demais com vocês, então obrigada pelas portas sempre abertas. Você sabe que eu sou uma ativista do agro, então @SamantaMPineda é meu Instagram, eu produzo conteúdo lá, às vezes a gente apanha por essa questão, mas a gente está sempre junto, Terra Viva, Agromais, o grupo inteiro, Band, Nilco, quero parabenizar vocês por esse papel de comunicação. Obrigado, Samanta, mais uma vez pela entrevista. É sempre uma honra recebê-la aqui. E você pode rever essa entrevista ou tantas outras que você quiser lá na nossa página no YouTube. E também tem o nosso aplicativo, o New Brasil Plus, que está disponível na TV Samsung e também está disponível lá no iOS, também no Android. E, claro, todas as nossas redes sociais com muitas informações do nosso agronegócio brasileiro, né, Flá? Exatamente. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.